hoje, nessa manhã. Que dia maravilhoso para nós louvarmos ao Senhor. Quantos daqui chegaram nesse lugar, talvez com preocupações, talvez com o coração aflito, mas hoje no momento onde eu estava orando aqui, eu sondei o meu coração, e antes de eu sair de casa para vir para cá, eu falei: Senhor, me permite chegar nesse lugar e poder servir com toda a alegria que vem de Ti. Senhor, me permite estar nesse lugar, mas não de qualquer jeito, porque é um privilégio poder servir a Tua noiva, Senhor. É uma alegria sem tamanho poder servir a Tua noiva. E durante o momento onde eu me prostrei aqui nesse lugar, o Senhor falou fortemente ao meu coração: filho, abre Salmos, capítulo 68. Salmo 68 diz: levanta-te, ó Deus, e despeça os teus inimigos. Fujam de ti todos os que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça, e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, mas que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. No momento que eu li isso, eu tive certeza e plena convicção que esse culto tem sido um culto que vai ser do início até o final liderado pelo próprio Deus. É um culto que do início até o final dessa palavra, o ser humano ele faz planos, mas o resultado sempre vem do Senhor. O ser humano ele se planeja. Talvez você chegou até hoje, até esse lugar, e talvez você e a sua família, vocês tenham um planejamento até o final do mês. Talvez um planejamento de como vocês vão organizar as finanças de vocês. Talvez o planejamento das decisões que vão ser tomadas durante esse ano. Mas eu quero hoje te convidar a tomar um passo de fé. A nossa pastora falou sobre a decisão de Abel. Abel foi um homem que entregou primícias. Abel foi um homem que entendeu que sobre tudo que ele poderia guardar, ele decidiu guardar o coração, porque do coração provém as fontes de vida. E hoje eu queria te pedir para que talvez você chegou nesse lugar aflito, talvez você chegou desanimado, talvez existem coisas que durante a tua semana até aqui tiraram o teu sono, tiraram a tua paz. Mas eu queria hoje, como teu irmão, te fazer um convite. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega a tua família nas mãos do Senhor. Existem pessoas aqui que têm orado pela sua família. Isso aqui não estava planejado de ser falado, mas eu quero te pedir para que hoje essa palavra que não foi gerada por entendimento humano, mas que essa palavra que vai ser ministrada, o Senhor me entregou numa madrugada de oração. Foi um momento onde eu estava no chão do meu quarto e eu falei: Senhor, o que tu queres? E o Senhor gerou essa palavra no meu coração. E há 2 semanas atrás, a pastora ainda não tinha me feito convite de estar aqui, e o Senhor falou ao meu coração: filho, a próxima oportunidade que você tiver de ministrar a minha palavra, você vai falar sobre isso. E eu creio, e durante essa semana, quando eu estava orando, eu orei ao Senhor e eu falei: Senhor, bota cada pessoa que tu queres que ouça essa palavra, que cada pessoa que precisa ouvir essa palavra esteja aqui. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje veio até aqui, se existem coisas que tentaram te parar até aqui, eu tenho uma boa notícia para te dar logo de início. O Senhor continua sendo soberano. O Senhor continua te trazendo até esse lugar. O Senhor continua alimentando o seu povo no meio do deserto. O Senhor continua cuidando de você, mesmo quando talvez antes de você vir para esse lugar, talvez a ansiedade tomava o teu coração, talvez o desânimo tomava conta da tua casa. Mas hoje existe uma boa notícia, e eu queria pedir para que todos vocês pudessem estender a mão sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, eu oro hoje nesse lugar, e eu te peço, Senhor, que no lugar de toda tristeza, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa fazer morada nesse lugar. Senhor, que no lugar de todo desânimo, a tua alegria, a alegria que somente o teu Espírito pode gerar em nós, seja uma realidade no nosso meio. Eu quero te pedir, Senhor, que da mesma forma que Davi escreve nesse salmo, e ele fala: olha, os perversos, aqueles que insistem na maldade, aqueles que insistem em viver uma vida longe do Senhor, se voltem ao Senhor enquanto ainda é tempo. Mas aqueles que têm vivido uma vida no Senhor, ei, se alegrem-se no Senhor. Se alegrem-se no Senhor enquanto é tempo. Hoje nós estamos sobre esse lugar, você veio sobre esse lugar, nós estamos pregando a palavra. Mas haverá um dia onde você estará frente a frente com o verbo que se
fez carne, habitou no nosso meio, aquele que nos redimiu, aquele que nos curou, aquele que nos tirou das trevas, aquele que salvou você, a sua família, te trouxe até esse lugar numa manhã de domingo. E talvez você chegou a esse lugar de forma ingênua, achando que ia ser talvez sobre mais um culto. Mas eu sinto muito em te decepcionar, mas não vai ser mais um culto. Você não vai sair desse lugar da mesma forma. Eu queria que a gente fosse junto. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus por uma igreja que ama a palavra. Glória a Deus, pastora, por uma igreja que é alicerçada na palavra de Deus. Porque nós temos vivido um tempo de engano, um tempo onde muitos escândalos têm se levantado ao redor da nossa nação. E Deus, Ele chama uma igreja que ama a palavra. Porque aqueles que amam a palavra e permanecem na palavra não serão enganados. Aqueles que amam a palavra e permanecem na palavra, mesmo no dia mau, você não vai se mover pelo teu sentimento, você vai se mover pela convicção que o próprio Espírito Santo gerou no teu coração. Eu queria que a gente pudesse abrir junto. Eu queria pedir para a galera se pudesse colocar aqui no telão Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, gente, é um bloco muito especial para mim. É um bloco que numa dessas madrugadas de oração eu abri e o Senhor falou fortemente ao meu coração. Mas eu queria que antes da gente ir para Mateus capítulo 8, eu queria que você pudesse ir comigo lá para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, governantes e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas. Ele era antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Assim, ele é o primeiro em tudo. Olha a simplicidade, olha o poder dessa palavra. Assim, ele é o primeiro em tudo. Assim, Cristo deve ser o primeiro da sua vida. Assim, Cristo deve ser o primeiro da sua história. Assim, Cristo deve ser o primeiro nas suas finanças. Assim, Cristo é digno de toda a honra, de toda a glória. E se você hoje veio sobre esse lugar, foi porque você veio ouvir não sobre pessoas, mas você veio ouvir sobre Ele. Sobre aquele que transformou a tua vida. Sobre aquele naquelas madrugadas de oração, onde você achava que você estava sozinho no seu quarto. Era Ele quem te consolava naquele lugar. Era Ele quem recolhia cada uma das tuas lágrimas. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio Deus. Porque a palavra de Deus fala lá em Salmos que Ele é aquele que recolhe as nossas lágrimas. Ele é aquele que se importa. Talvez até hoje você tenha passado por rejeições. Talvez até hoje você tenha passado por tantas coisas. Mas hoje o Senhor te botou aqui para te lembrar: Ele é o Deus que se importa. Ele é o Deus que se importa. Ele é o Deus cuja autoridade, Ele é o primeiro de todas as coisas. Antes do mundo ser criado, Ele já era. Antes de você sequer ser planejado, Ele já era. Antes de céus e terra, antes de tudo aquilo que nós vemos ao redor ser formado, Ele já era. E quando a gente vai para Colossenses capítulo 1, em geral fala lá no versículo 15 até o 20. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue de Cristo na cruz. Por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Agora sim eu queria ir com vocês para Mateus capítulo 8. Depois que a gente entende aquilo que o apóstolo Paulo é conduzido a escrever sobre esse Cristo que um dia encontrou eu e você, sobre esse Cristo que um dia resgatou eu e você, nos tirou das trevas, e quando você pensava estar afundando, o braço forte dele te reergueu. O braço forte dele te reergueu e falou: filho, as pessoas podem errar, mas eu, Senhor, jamais erro contigo. Filho, as pessoas podem ser infiéis, mas eu, Senhor, permaneço fiel. Mateus capítulo 8 é um bloco onde eu queria que vocês fossem comigo para o versículo 1 primeiramente. A palavra diz: quando Jesus desceu ao monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e ajoelhou diante dele. Senhor, disse ele, se quiser pode me curar e me purificar.
Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, disse ele, seja curado. E imediatamente a lepra desapareceu. Aqui nós vemos claramente o quanto que o Cristo que nós servimos é aquele que tem autoridade sobre toda doença. É aquele que basta uma ordem e toda doença, toda enfermidade vai embora. Ele é aquele que diversas vezes, enquanto ele andava por Cafarnaum, no início do seu ministério, e quando ele chamava os primeiros discípulos, ele chamou Mateus, ele chamou Pedro, siga-me, siga-me. E eles largaram tudo aquilo que eles tinham vivido até então, para seguirem aquele que é o Verbo. Talvez hoje você esteja nesse lugar, e talvez você esteja cheio de coisas debaixo dos seus braços, falando, isso aqui é meu, isso aqui é da minha casa. Não, Senhor, eu entrego até aqui. Mas eu te convido hoje a entender que você não foi chamado para viver um estilo de vida de domingo em domingo. Você não foi chamado para viver um estilo de vida gospel, não. Você foi chamado para viver o evangelho da cruz. Você foi chamado para renunciar a si mesmo todos os dias, as suas vontades, e seguir a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que somente a semente que antes morre para si mesmo pode então frutificar e gerar frutos. Quantas vezes você tem considerado a sua vida preciosa demais, e talvez você tenha usado disso como empecilho para servir o teu irmão. Talvez pessoas do teu trabalho que estão ali do teu lado e precisam só de uma palavra. Quantas vezes por timidez, por medo de rejeição, você deixou de ser uma bênção na vida dessas pessoas? Mateus capítulo 8, versículo 1 diz que uma verdade muito clara: Ele é aquele que governa sobre toda a enfermidade. Mateus capítulo 8, versículo 1 deixa duas verdades muito claras para nós. Primeiro, lá em Gênesis fala que nós estávamos em uma perfeita comunhão com Deus. Não havia doença, não havia morte. Então se Mateus capítulo 8, versículo 1 está falando que havia um leproso, isso nos aponta uma verdade: o pecado é uma realidade. O pecado não é um conceito inventado pela igreja. Muitas pessoas talvez cresceram a vida inteira achando que o pecado era uma invenção, achando que o pecado era uma invenção talvez de pessoas que queriam te manipular. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que o pecado é uma realidade, porque o pecado gera morte. E só por causa da queda, aquele homem carregava a lepra. Só por causa que o pecado entrou no mundo, aquele homem carregava aquela doença. Mas a gente vê o quanto que nós servimos a um Deus que governa, que está acima de tudo e de todos. Quando nós vamos ali para Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiam. De repente levantou uma forte tempestade no mar, e as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo gritando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus respondeu: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: quem é esse homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Talvez quantos de nós, antes de sermos alcançados por Jesus, fomos como esse discípulo, que talvez até estávamos ali naquele barco, talvez até estávamos ali dentro da igreja, mas continuávamos perguntando: quem é esse homem? Quem é esse Jesus que tanto anunciam aqui na frente? Quem é esse Jesus que tem transformado a vida de famílias? Quem é esse Jesus que tem restaurado casamentos que o mundo dizia não haver mais restauração? Quem é esse Jesus que, meio quando filhos de pessoas aqui que estavam num quarto escuro com depressão, o Senhor com a mão forte foi até aquele lugar e levantou o teu filho, levantou a tua filha e falou: ei, você é o meu filho amado em que eu tenho grande prazer. Você é o meu filho amado em que eu morri naquela cruz para resgatar. Quando nós olhamos esse versículo, nós vemos o quanto que o mesmo Deus que tem autoridade sobre toda a doença é o mesmo Deus que governa sobre a natureza. Afinal, foi Ele quem criou todas as coisas. Talvez na tua vida você tenha colocado coisas e achado que elas são grandes demais para o Deus que você serve. Mas hoje a palavra de Deus deixa muito claro o quanto que nada é maior do que o nosso Deus. Eu queria agora, para terminar, que você fosse comigo lá em Mateus
Mateus capítulo 8, versículo 31. Os demônios suplicaram: se nos expulsar, manda-nos para aquela manada de porcos. Talvez muitos daqui se perguntem, e talvez já tenham visto muitas coisas, inclusive em ambiente de igreja, mas eu queria hoje levar você e a mim, que a gente pudesse refletir sobre o quanto Deus, que outrora a gente viu, que tinha autoridade sobre cada doença, que tinha autoridade sobre toda a natureza, é o mesmo Deus que tem autoridade sobre os demônios. Ele é o mesmo Deus que, quando ele chega naquele lugar e ele vê aquele homem chamado Gadareno, naquela cidade chamada Gadara, quando a gente vê aquele homem rodava de dia e de noite, e as pessoas daquela cidade olhavam para aquele homem, certamente olhavam para aquele homem e falavam: não tem jeito, não tem jeito. Talvez hoje você tenha olhado para pessoas dentro da sua casa, você tenha falado: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, só o Senhor pode fazer, só um milagre. Mas aquilo que você deixou de entender é que o Senhor, Ele nunca vai ser a última opção, mas o Senhor, Ele é a primeira opção. Talvez até hoje você tentou insistir com a força do próprio braço, talvez até hoje você tentou fazer de tudo aquilo que cabia a você, mas talvez hoje Deus te trouxe para esse lugar para lembrar: ei, você fez daquele que deveria ser o primeiro da sua vida, você fez dele a última opção. Volte-se ao Senhor, se arrependa e coloque o Senhor como o primeiro da sua história, coloque o Senhor como o primeiro da sua vida. Peça ao Senhor para que Ele te dê amor pelas vidas. Talvez você olhava para aquela pessoa e talvez aquela pessoa que deveria ter a sua compaixão, o seu amor, talvez você sentia um ódio daquela pessoa, uma raiva daquela pessoa, tinha vontade de fazer coisas horríveis com aquela pessoa. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas hoje aqui, mas aquela pessoa que você fazia tudo isso, era a pessoa que precisava ser encontrada pelo mesmo Jesus que encontrou aquele homem da lepra. O Jesus que parou tudo aquilo que estava fazendo, aquele Jesus que parou no meio do caminho e perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós nem sequer perguntamos aquilo que elas querem, mas Jesus teve tanta compaixão, e mesmo sendo onipresente, onisciente, sabendo de tudo e de todos, Ele perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? E quantas vezes nós vemos nosso Jesus curando pessoas e apontando e falando: a tua fé te salvou, vai, não peque mais, vai, não peque mais, vai, não peque mais. Hoje Deus, Ele está te chamando para chegar com aquela pessoa que você recriminou durante todo o tempo, chegar e falar: filho, eu conheço um Jesus que transformou a minha vida e que pode transformar a sua também. Eu conheço um Jesus que é dono do ouro e da prata, que governa sobre tudo e sobre todos, e mesmo sendo dono de todas as coisas, se fez homem para morrer por mim e por você, para que naquele dia a gente pudesse desfrutar da beleza que há em Jesus. Mas que ainda em terra, a palavra diz, nós veremos sinais, maravilhas, veremos os milagres de um Deus vivo, de um Deus que caminha no meio do seu povo, de um Deus que não se coloca simplesmente no alto de um monte e espera ali, mas de um Deus que caminhava durante aquelas cidades, um Deus que, enquanto muitas polêmicas têm surgido nas redes sociais, Jesus continua passeando no meio dos enfermos e curando. Jesus continua andando no meio de gadarenos, daqueles que as pessoas olham e apontam e recriminam e fazem postagens nas redes sociais falando que não tem mais jeito. E Jesus continua chegando até essas pessoas e entendendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades espirituais. Talvez até hoje você tentou aprender tantas estratégias para mudar a tua casa, para mudar a tua família, mas hoje Deus me colocou aqui como servo imperfeito, falho, para lembrar você que não existe nada mais poderoso do que a palavra viva e eterna de Deus. Quando nós descemos um pouco mais, nós vemos esse verbo de forma muito clara. Os demônios suplicaram: se nos expulsar, manda-nos para aquela manada de porcos. Esse verbo suplicaram significa no grego parakaleo, que significa os demônios imploraram. Sabe o que isso significa? É que os demônios reconhecem a autoridade que há em Jesus. É que os demônios pediram se Jesus poderia ter e se poderia enviar eles para uma manada de porcos. Muitas vezes você tem vivido recuado no seu cantinho, dominado no seu cantinho,
Mas Jesus tem te lembrado hoje: se verdadeiramente o Filho do Homem os libertar, vós sereis livres. Talvez você tenha vivido uma vida escondido, desanimado, angustiado com as tribulações da vida. Mas hoje o Senhor te lembra: filho, um dia que eu te libertei, um dia que eu fui na cruz, você é livre. Livre para não mais ser dominado pelo pecado, mas viver uma vida conforme a palavra de Deus. Viver uma vida que gera vida em outras pessoas. Porque uma árvore, os frutos de uma árvore, ela não alimentam a própria árvore. Ela alimenta as pessoas que estão ao redor, as espécies de animais que estão ao redor. Talvez você, que é árvore hoje aqui nesse lugar, tentou se alimentar das suas próprias coisas. Mas ei, se Deus te fez árvore, se você está firmado na videira verdadeira, como fala João capítulo 15, é para que através da sua vida outras pessoas sejam alimentadas, outras pessoas sejam encorajadas, outras pessoas olhem e falem: meu Deus, o amor de muitos tem se esfriado, mas certamente não de todos. Porque se não é de todos, eu estou vendo isso. Nossa, aquela pessoa continua fervendo, aquela pessoa continua crendo em Deus, aquela pessoa, ela entendeu que a Bíblia já falava sobre tudo aquilo que nós temos visto. A Bíblia já falava sobre os escândalos que iriam surgir. A Bíblia já falava sobre os falsos pastores, lobos vestidos com pele de cordeiro. Mas a palavra também disse que o amor de muitos iria se esfriar por causa dessas coisas. Talvez você veio até esse lugar hoje, talvez a primeira vez que você veio até esse lugar. E talvez você veio sobre esse lugar, mas com o coração ali, ó, fechado. Mas hoje o Senhor está te lembrando que quem convence é Ele, não é o homem. A responsabilidade do convencimento é grande demais para um homem ou para uma mulher conseguir. Ei, a obra da cruz é muito maior do que nós. O propósito é muito maior do que o mensageiro. Sabe de uma coisa? Quando eu subi aquele lugar ali, o Senhor falou ao meu espírito: filho, sabe de uma coisa? O primeiro milagre do Evangelho é o mensageiro perfeito anunciando a mensagem perfeita da cruz. Sabe qual é o primeiro milagre do Evangelho? Nós entendemos quão falho nós somos, quão dependentes de Jesus nós somos, mas mesmo assim Ele nos chama a fazer parte disso aqui. Mesmo assim Ele nos chama a botar a mão no arado. E aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Porque se nós ficarmos olhando para trás e querer lembrar das coisas que ficaram, nós seremos como a mulher de Ló, que teve paralisia a olhar atrás para a destruição daquelas cidades. Hoje o Senhor te chama: não olhe para trás. Entenda que o seu Deus é aquele que tem autoridade sobre doenças. O seu Deus é aquele que tem autoridade sobre demônios. O seu Deus é aquele que tem autoridade sobre as chuvas, sobre os céus, sobre a terra. Davi chega a escrever falando: Senhor, os céus e a terra pertencem a Ti. Os céus e a terra são obras de Suas mãos, anunciam a glória de Deus. Nós olhamos para a palavra e a palavra diz: o céu e a terra estão cheios da glória de Deus. E talvez você chegou nesse lugar e talvez tenha visto as notícias dessas últimas semanas. Quanta maldade, quanta destruição de famílias. Mas hoje o Senhor marcou esse tempo, para te lembrar o quanto que nada supera a glória de Deus. Nada é maior do que aquilo que Ele pode fazer em você. Porque antes de nós encontrarmos Jesus, nós somos tão improváveis quanto aquelas pessoas que estão em cárcere uma hora dessas. Sabe de uma coisa? Numa segunda-feira, estagiando num dos órgãos de justiça daqui do estado, inúmeros processos chegavam a cada dia, e eu via barbaridades ali naquele lugar. E eu, com o coração aflito, perguntava: Senhor, como é possível? Como é possível tanta maldade? Como é possível tantos crimes? E durante alguns dias eu fiquei ali sem entender muita coisa. Mas em dado momento o Senhor falou ao meu coração, de forma que eu não tivesse como não entender que era Ele: filho, o ser humano caiu, o ser humano pecou, o ser humano desobedeceu, o ser humano entrou em rebelião, mas eu enviei o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele deposita a sua confiança, a sua esperança. A palavra de Deus fala: ei, os pensamentos do Senhor ao nosso respeito não são pensamentos de nos causar dano, mas são pensamentos que nos dão um futuro e uma esperança viva. O seu Deus não é um Deus que está no escapulário. O seu Deus não é um Deus que está no ídolo, numa estante. O seu Deus é aquele que vive e reina para sempre. O seu Deus é aquele que vive e reina para sempre.
é aquele que salvou você, é aquele que mantém você, é aquele que, se hoje você acordou e está com vida hoje aqui adorando ao Senhor, certamente foi porque Ele permitiu que você estivesse aqui. E quantos motivos estão faltando para você inclinar os seus braços e falar: Senhor, só Tu és digno. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque aquilo que atrai o coração de Deus não são orações prontas, mas são orações sinceras, que nascem de um coração contrito, arrependido, de um coração que busca a face de Jesus. Quando nós olhamos mais à frente, nós vemos através disso, através de capítulo 8 de Mateus, que Cristo, ele tem autoridade absoluta, absoluta. Então toda a autoridade que nós vemos na terra foi delegada por aquele cuja fonte de toda a autoridade. Quando nós vamos mais à frente, lá em Mateus capítulo 8, versículo 34, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, imploraram que fosse embora da região. A pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é: será que nós temos sido como aqueles habitantes daquela cidade, que viram Jesus operando maravilhas, que viram Jesus resgatando a sua casa, resgatando a sua família, resgatando a sua vida? E será que você viu tudo isso, mas vocês continuam como aqueles habitantes que estavam mais preocupados com os porcos que morreram? Os porcos, traduzindo, era a economia daquele lugar. A economia daquele lugar era sustentada com base na agricultura, também através dos porcos, através de animais, com pequenos latifúndios. Mas talvez, será que você está mais preocupado com a economia e se as contas vão fechar no final do mês, com que se Jesus pode restaurar, curar e transformar a tua casa? Será que você está numa hora dessas falando: Jesus mudou tudo na minha vida, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou vivendo uma crise, por que Jesus fez isso comigo? Cadê Tu, Senhor? Será que porque Deus tem mudado coisas na tua vida que há tanto tempo precisavam ser mudadas, sem ter entrado em calamidade e falado: Senhor, cadê Tu? Esse é o mesmo Deus que salva pessoas, é o mesmo Deus que salvou o gadareno, é o mesmo Deus que alcançou o gadareno. E aquele homem que vivia dia e noite zanzando de um lado para o outro, foi o mesmo homem que serviu como agente, foi o mesmo homem que serviu como evangelista, para que uma cidade conhecesse a verdade de Cristo, para que uma cidade inteira pudesse entender: não tem jeito. Aquele homem caminhava de dia e de noite sem rumo, mas um dia ele encontrou algo que transformou a vida dele, que transformou a casa dele, e ele parou de ser alguém sem rumo, sem destino, sem identidade, e ele começou a entender que em Cristo nós temos acesso à paternidade, à identidade, à cura. Talvez tenham pessoas nesse lugar que se frustraram com seus pais. Talvez tenham pessoas nesse lugar que talvez estão trabalhando incessantemente de segunda a sexta, sem saber o porquê de estarem fazendo aquilo que fazem. Mas hoje o Senhor me colocou aqui para te lembrar que, apesar, existem coisas que são boas. Os recursos que Deus entregou na sua mão são bons. A família que Deus te deu, ela é boa. Os amigos que Deus te deu são bons. Mas sabe de uma coisa? Romanos capítulo 1, a partir do momento que nós colocamos algo da criação de Deus, algo que foi criado por Deus, algo que é bom porque foi criado por Deus, mas nós colocamos isso em um lugar que pertence somente ao Senhor. Sabe o que a palavra nos lembra? Que as pessoas que fazem isso estão caminhando rumo à destruição, que as pessoas que fazem isso estão cometendo idolatria. Ó povo de Judá, arrependam-se dos seus maus caminhos e se voltem ao Senhor. Quantas vezes Deus usou os seus profetas ao longo de tanto tempo, ao longo do Antigo Testamento, ao longo de tantos anos, para lembrar o povo de uma verdade. Talvez você venha para esse lugar e talvez você saiba a Bíblia de cor, mas talvez você não permitiu ainda que essa palavra desça ao teu coração e transforme o teu caráter. Que essa palavra desça no teu coração e te liberte, como Deus libertou aquele gadareno, como Deus libertou alguém que andava sem rumo para um lado e para o outro, como alguém que vivia uma vida de confusão, uma vida de iniquidade, uma vida de imoralidade sexual, e falou: ei gadareno, agora você tem identidade, agora você sabe quem é o seu pai, agora você sabe qual é o seu destino. Mateus capítulo 9, nós somos lembrados de uma verdade muito poderosa. Porque enquanto Mateus capítulo 8, existia um povo que estava com os olhos fixos em Jesus, não. Eles estavam mais preocupados com as riquezas dessa vida, que as traças e os ladrões destroem e roubam. O povo não adora, o povo não celebra a libertação. O povo, ao invés de tudo isso, ele pede para que Jesus vá embora.
daquela cidade. Eles estão muito mais preocupados com aquilo que é passageiro do que com aquilo que é eterno. Eles estão muito mais preocupados com aquilo quando todos nós fomos para debaixo da terra, com o nosso corpo mortal. Essas riquezas vão ficar estendidos. Aquilo que você não abre mão, aquilo que você não empresta para ninguém, vai ficar ali estendido. Mas Mateus capítulo 9 nos lembra de uma verdade muito poderosa. Mateus capítulo 9, Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos conta sobre a cura de um paralítico. E na cura daquele paralítico, a palavra fala que alguns homens trouxeram um paralítico até Jesus deitado numa maca. Ao ver a fé dele, Jesus disse ao paralítico: tenha ânimo, meu filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram consigo mesmos: isto é blasfêmia. Jesus sabia o que pensavam e perguntou: por que vocês pensam mal em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Igreja, cuidado com o ativismo de fazer tudo por todos. Que isso não se torne uma máscara, para que você não tenha humildade de sentar na maca quando precisa. Existem pessoas que talvez durante toda a vida, desde quando aceitaram Jesus, têm ajudado tantas pessoas, têm feito tanto por tudo e por todos, mas talvez tenham esquecido que muitas vezes nós precisamos ter humildade para falar: agora sou eu que preciso sentar na maca, agora sou eu que preciso ser cuidado, agora sou eu que preciso ser pastoreado, agora sou eu que preciso estar ali convivendo com pessoas em um GC, fazendo parte, vivendo igreja. Não só carregando um peso de ativismo. Saia do ativismo. Saia do ativismo. Existem pessoas se escondendo por trás dos seus serviços. Há uma fé rasa, uma fé que a vida de oração já morreu há muito tempo. E eu quero hoje pedir para vocês, do fundo do meu coração, saiam do ativismo. Não se permitem ser aqueles que tentam carregar todos na maca, mas que não têm humildade para se deixar ser carregado e levado aos pés do único que pode nos restaurar e que pode nos curar: Jesus Cristo de Nazaré. Mas sabe de uma coisa? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar alguém fisicamente? Pense nisso. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar alguém? O que Jesus estava nos ensinando é que Ele chamou pessoas ali que serão agentes. Talvez você tenha orado por alguém em algum momento da sua vida e essa pessoa tenha sido curada, não por causa de você, mas por causa do poder de Deus. Mas aqui o que está ficando evidente é que o mesmo Deus que tem autoridade sobre doença, natureza, pecado, morte, vida, o mesmo Deus que tem autoridade sobre todas essas coisas, é o mesmo Deus que perdoa pecados. E sabe de uma coisa? Aqui o que Jesus está falando de forma clara e objetiva para você é que curar, talvez existiam outras pessoas que pudessem curar. A palavra diz que até o anticristo realizará sinais e maravilhas. E talvez você está iludido por aí, deixando de olhar para os frutos e mais preocupados com os sinais e maravilhas. Mas hoje o que eu quero te lembrar é que nós servimos a um Deus que, além de curar fisicamente, perdoa pecados. E sabe o que isso significa? É que nós servimos a um Deus que, além dele poder curar o teu tornozelo, a tua costa, o teu pé, Ele é o mesmo Deus que te traz salvação. Porque se Ele não pudesse perdoar pecados, Ele não seria Deus. O que Jesus estava falando ali é que Ele era 100% homem. Mas aí não esqueçam, Ele é 100% Deus. E que somente dele vem a salvação. Enquanto muitos estavam preocupados somente com a cura aqui da terra, Jesus nos ensina que além de curar, resgatar e libertar na terra, não podemos esquecer do nosso alvo: a nossa morada eterna, a nossa nova Jerusalém, a nossa eternidade. O momento onde a pregação cessará, o momento onde nós estaremos frente àquele que é a palavra, frente àquele que fez todas as coisas. Eu queria te convidar a entender que nesse reino, no reino dos céus, nós não precisaremos mais de luz. É isso que Apocalipse diz. Nós não precisaremos mais de luz, porque a luz dele iluminará todas as coisas. Nós não precisaremos mais de analgésicos. Talvez existem pessoas que chegaram nesse lugar tomando analgésicos. Você não vai mais precisar de analgésico, porque ali não haverá mais lágrima nem dor. A palavra dele diz que lá nós estaremos face a face com o Cordeiro de Deus. E lembraremos daquilo que um dia aquele homem improvável que morreu enforcado, João Batista, viu. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você já leu essa passagem durante muitas vezes,
Mas hoje o Senhor te marcou para lembrar que aquilo que João Batista viu não foi simplesmente um homem, mas foi simplesmente a plenitude de todas as coisas. O próprio Deus encarnado, o próprio Deus que veio redimir, alcançar os perdidos. O mesmo Deus que veio para falar: ei, você que hoje está aqui, não se contente com as migalhas, porque existe um banquete preparado para você. Não se contente com as migalhas, não se contente com uma rotina exaustiva sem propósito, porque existe um banquete preparado na mesa para você desfrutar. Mas a característica desse banquete não são os alimentos que estão sobre a mesa, mas é a presença do convidado de honra, é a presença do nosso Jesus. Alguém pode celebrar isso, pelo amor de Deus? A presença do nosso Jesus está na casa. Lá nós estaremos com alfa, com ômega, com princípio, com fim, com início e com final de todas as coisas. Ele é a razão de nós estarmos de pé. Jesus, ele não é um meio para nós alcançarmos sucesso pessoal. Jesus não é um meio para você ter uma saúde emocional saudável. Jesus é a finalidade de todas as coisas. Jesus é a finalidade de você estar de pé. Se você está de pé e você tem perdido o seu tempo e não adorado ao Senhor, volte os seus olhos ao Senhor nessa manhã. Deus, ele usa dias simples e domingos de manhã como esse para lembrar a cada um de vocês o lugar que nós precisamos voltar. Para terminar, meus irmãos, nós precisamos entender que Ele é um Deus que faz na terra, mas que nos aponta para o céu. Venha a nós o teu reino. É isso que Ele nos ensina a pedir. Que as realidades do céu desçam sobre a terra e que nós possamos ser agente, manifestação da glória de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que realmente Ele é o Filho de Deus. Eu gostaria de pedir que agora vocês pudessem ficar de pé. Cada um daqui pudesse ficar de pé. No momento que eu estava preparando essa ministração, o Senhor bradou o meu coração: filho, eu quero que você ore por cura física. Eu quero que você ore por aqueles, e Deus foi muito específico comigo, pessoas que estão sentindo dores nos tornozelos, pessoas que estão sentindo dor na lombar, pessoas que estão sentindo dor na costa, pessoas que reconhecem que somente Jesus tem poder para curar, somente Jesus tem poder para fazer. E hoje eu queria orar com a mesma compaixão que Jesus nos ensina, porque eu creio que o Senhor pode te alcançar aí atrás. O Senhor pode te alcançar, talvez você esteja aí atrás, sozinho, sentado no banco, sem ninguém do lado, mas Ele é o Deus que te encontra, Ele é o Deus que te acha, Ele é o Deus que te resgatou. E o que você está esperando para ter relacionamento com esse Deus? Eu queria hoje pedir: Senhor, eu creio num Deus que é poderoso e continua operando infinitamente mais do que tudo aquilo que nós poderíamos sequer imaginar. Então, Senhor, eu queria pedir para que todos aqueles, no nome de Jesus, que hoje se encontram com diagnósticos de tumores, que hoje se encontram com diagnóstico de início de câncer, que hoje aqueles que se encontram com diagnóstico de dores nos tornozelos, nos joelhos e na lombar, eu gostaria de pedir, eu quero orar por você. E eu queria que somente as pessoas que estão hoje carregando esse diagnóstico, essas dores, que pudessem levantar a mão. Somente aqueles que se identificaram, eu queria que você levantasse a sua mão. Uau! Quantas vidas! Realmente, Deus, Ele sonda o teu coração. Deus, Ele não te trouxe aqui à toa. Mas eu quero, antes de orar, te lembrar uma só coisa: que existe hoje, sim, um Deus que cura, um Deus que restaura fisicamente. Mas eu quero te lembrar que a melhor notícia que eu vim te trazer hoje não foi a cura, mas foi a salvação. O mesmo Deus que cura aqui na terra é o mesmo Deus que traz salvação. E hoje eu queria te lembrar que talvez, se você veio com a expectativa para esse lugar, que talvez a melhor coisa que Deus poderia fazer por você hoje seria te curar, seria essa dor que está te incomodando, que tem te afetado, parar. Eu venho hoje te lembrar que a maior riqueza que o Senhor nos deu foi a salvação. Foi a salvação de todo aquele que nele crê. E eu queria hoje pedir para orar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, vem agora e entra sobre casas, Senhor, que o medo era uma realidade. Casas, Senhor, que talvez viviam oprimidas. Casas, Senhor, de diagnósticos, Senhor, de doenças que talvez até levariam à morte. Mas que o mesmo Deus que encontrou aquele leproso o restaurou é o mesmo Deus que está vivo e
continua governando sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu queria que durante esse momento o louvor pudesse ministrar, e eu queria terminar depois orando por vocês. Então liberta-me, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Hoje eu queria te perguntar, qual é o tamanho da sua fé? Hoje eu queria que você pudesse refletir qual é o tamanho da sua fé. Talvez hoje você vire para mim e fale: Enzo, minha fé não é muito não. Mas a palavra nos lembra uma verdade: se a nossa fé for sequer do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas acontecerão, grandes coisas sucederão àqueles que colocam a sua firme esperança e convicção em Jesus Cristo. Eu queria hoje pedir para orar por você, que esse mesmo Deus poderoso, além de te curar fisicamente e emocionalmente, curar sua ansiedade, curar sua depressão. Hoje, antes de eu vir para esse lugar, eu estava sentindo algumas dores abdominais. Meus pais estão de prova aqui, minha mãe está de prova aqui. E eu cheguei para a mamãe e eu falei: mãe, você vê um remédio para mim? Você vê um comprimido para mim? E ela trouxe o comprimido. E ela não sabe do que eu vou falar aqui agora. Mas no momento que ela trouxe o comprimido para mim, veio uma convicção muito forte no meu coração. E eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor usa a medicina em prol do teu reino. Mas eu quero hoje me posicionar e dar um passo de fé para viver um milagre teu. E naquele momento eu falei: Senhor, eu vou orar por cura. Porque como que eu vou ministrar sobre cura? Eu preciso, Senhor, eu quero ser um sermão vivo daquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero ser uma expressão viva daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem que antes estava perdido. E no momento eu comecei a orar dentro do banho. Eu falei: Senhor, que a tua cura alcance, Senhor, meu intestino. Que a tua cura alcance, Senhor, toda dor, todo desconforto que eu esteja sentindo. E eu insisti, eu persisti naquele lugar sobre alguns minutos. E aquela dor antes que era latente, a ponto de querer tomar um remédio para aliviar, foi se dissipando, se dissipando, se dissipando, se dissipando. E eu falei: glória a Deus! Glória a Deus, porque o Senhor permanece o mesmo hoje e para sempre. E eu falei: Senhor, eu não vou perder a oportunidade de testemunhar da tua beleza. Eu não vou perder a oportunidade de testificar daquilo que Deus pode te alcançar e fazer hoje na sua vida. Mas além da cura emocional e física, hoje eu quero te propor um convite. Um convite que antes o próprio Jesus me propôs. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Eu queria hoje orar por você. Eu queria hoje que você pudesse fechar os seus olhos e colocar a mão no teu coração. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que homem nenhum pode operar a obra do convencimento. Homem nenhum pode convencer ninguém de entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos tomar uma decisão, não uma decisão emocional, não uma decisão em emoções, porque quando a emoção não vier, o que você vai fazer? Mas eu quero hoje, Senhor, orar por aqueles que hoje ouviram da palavra. A palavra entrou no coração. Porque a primeira vez eu falei que o primeiro milagre era um pregador frágil, um pregador imperfeito vinha anunciar a mensagem perfeita da salvação. Mas o segundo grande milagre que Deus ele pode fazer é através de gente simples como eu e você. Quando a palavra ela é ministrada e a palavra ela é viva, a palavra é uma espada de dois gumes. Quando a palavra ela é ministrada, o Espírito Santo pegar essa palavra e ir em direção ao nosso espírito e testificar as coisas que não apontam para nós mesmos, não apontam para essa terra, mas coisas que apontam para o reino dos céus, coisas que apontam para o destino que você vai. E hoje eu queria orar, Senhor, por todas as pessoas. Senhor, nós sabemos que não é números, nós sabemos que são decisões conscientes de quem não quer mais viver por si mesmo, de quem não quer mais viver pelo seu próprio coração enganoso, mas de quem quer viver uma vida pela Tua palavra, Senhor. Jesus, eu quero te pedir para que cada pessoa permaneça agora de olhos fechados. E eu queria pedir para que, eu vou contar até 3,
Eu queria pedir para que você que hoje ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou ao teu coração sobre essa decisão que você precisa tomar. Eu vou contar até 3 e eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero ter a oportunidade, a alegria de orar por você. Eu quero ter a oportunidade, a alegria de orar por você, de celebrar contigo, porque todas as vezes que eu estou na consolidação e pessoas vêm até aqui entregando as suas vidas a Jesus, algo que eu sempre falo para elas é: eu lembro como se fosse hoje, há 4 anos atrás, quando era eu que estava aqui, quando era eu que estava aqui perdido, mas que o Senhor me encontrou. E eu quero te falar que se Deus encontrou esse homem, certamente, meu irmão, não vai ser um obstáculo para Ele encontrar você. Não vai ser um obstáculo para Ele encontrar a sua casa, a sua família, e todas as coisas serão novas. Eu queria terminar antes de fazer esse apelo, falar que a maior notícia que eu tenho hoje para você, e a melhor, não são as curas físicas e emocionais, por mais que elas sejam incríveis, mas é que através do sangue de Jesus você tem acesso à mesa do Pai. Através do sangue de Jesus você tem acesso à salvação. E eu queria que hoje cada homem, cada mulher aqui entendessem o poder da obra redentora da cruz, da obra completa que Jesus fez naquela cruz. Eu oro, Espírito Santo, vem sobre os corações endurecidos agora, trazendo quebrantamento, arrependimento e um amor incondicional pela sua palavra viva e eficaz e pelas vidas. Senhor, eu oro para que, enquanto o louvor ministrou, corações tenham sido tocados hoje nesse lugar. E eu queria pedir para que, se hoje você ouviu do Evangelho de Cristo e tomou uma decisão, não uma decisão emocional, como eu te falei, mas uma decisão de entender que só Ele poderia fazer essa obra, só Ele pode te sustentar e só Ele te sustentou até aqui. Nós queremos celebrar essa decisão com você. Eu queria que o louvor, que a bateria entrasse comigo. Vamos lá, vamos contar junto, igreja. 3, 2, 1. Queria que você levantasse a mão se você tomou essa decisão em nome de Jesus. Glória a Deus.